Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu queria meditar com meus amados irmãos num texto que já é bem conhecido nosso, mas eu queria meditar com meus irmãos com bem calma aqui esta noite, né? Nós temos um tempo bem bom, e aí nós não vamos, né, nos alongar muito nessa live, somente uma reflexão para a gente, nesse finalzinho de tarde, meditar mais um pouco nas Escrituras, naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? É em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga, que era a igreja da época, né, as sinagogas, e estava ensinando. Eu sempre falo para a igreja, irmãos. Eu sempre falo para a igreja que Jesus, ele pregava e ele ensinava, né? E aqui Jesus estava ensinando, irmãos. E eu sempre falo para a igreja, as igrejas hoje, né? Há essa necessidade de ensinamento das Escrituras. É bom a gente ter cultos que nós chamamos de avivalísticos, né? Mas tem que ter um ensinamento. Tem que ter um ensinamento. Então Jesus aqui estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão ressequida, a mão mirrada, a mão atrofiada, a mão deficiente. Deixa eu ver aqui. Tinha a mão direita atrofiada, viu? É a direita. E os escribas e fariseus atentavam nele. Em quem? Em Jesus. Por que eles estavam atentando em Jesus? O versículo diz: para acharem de que o acusar. Eles não estavam ali pela fé. Pai do Senhor, pastor Edson Silva, irmã Mara, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, os escribas e fariseus estavam na igreja não pela fé em Jesus. Eles não estavam ali, irmãos, para glorificar o nome de Deus, mas eles estavam ali para buscar do que acusar Jesus. O versículo diz assim: mas ele, o Senhor Jesus, né, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé, o homem que tinha a mão mirrada. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe ficou restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Olha, ficaram foi com raiva, os escribas e os fariseus. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E em vez de glorificar por aquela vida que está sendo curada, eles ficaram com raiva de Jesus, com ódio de Jesus, né? Diácono no Evangelista, a paz do Senhor. Irmã Nena, Deus vos abençoe aí abundantemente, viu? E queridos e amados irmãos, então essa é uma cena, irmãos, que a gente vai meditar. Jesus na sinagoga, na igreja, sendo observado, as pessoas querendo fazer uma armadilha para ele, e ele fazendo o que ele veio fazer, o bem, curando, restaurando. Agora a gente dá para ver por essa cena, irmãos, como era duro o ministério de Jesus, né, irmãos? Era pessoas ali torcendo que não desse certo, pessoas torcendo que desse errado, pessoas querendo o acusar, querendo pegar ele em falha, vigiando. Era horrível, irmãos, era horrível. Mas Jesus, ele era Deus, né? E ele sabia o que aqueles homens pensavam, tramavam. E a gente vê, em primeiro lugar, isso, que Jesus, ele operava em meio à adversidade. Mas a gente vê também, irmãos, que
Quando ocorria um milagre, havia sempre a participação, a atitude, a disponibilidade daquele que recebeu o milagre. Jesus, ele veio para operar, veio para curar, veio para salvar, mas aqueles que receberam aquilo que Jesus veio dar, eles se posicionaram, tiveram atitudes para receber o milagre do Senhor. E nós vamos ver aqui, com relação a este homem da mão mirrada, o que foi que ele fez para receber o milagre. Em primeiro lugar, irmãos, a gente vê que ele saiu da sua casa e foi até o templo. Ele saiu do seu lar e buscou, né, ali o lugar onde se medita, onde se louva, onde se glorifica, onde se exalta, onde se ouve a palavra de Deus, onde se tem uma comunidade de fé, onde se é uma comunidade com o mesmo espírito, o mesmo propósito, que era a sinagoga, no caso, né? Hoje o nosso caso é a igreja do Senhor Jesus. Há um ambiente favorável para que ali a gente possa exercer plenamente a nossa fé no Senhor. E na coletividade, no mesmo espírito, nós rendemos graças ao nosso Deus, e por isso que o nome é culto. Nós prestamos um culto, cultuamos a Deus, né? E a igreja, ela foi levantada para isso, para cultuar a Deus. Então, queridos, o primeiro passo dele foi estar na igreja. Eu estava conversando nessa semana com o pastor Mário Flávio, e nós falando, né, irmãos, que muitas pessoas, quando a gente passa o DIP, aliás, o DIP está chegando aí, né, Diaconisa Esther, depois nós vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas, quando assistem aquelas cenas do DIP, as pessoas dizem assim: ah, mas isso aí é porque eles são perseguidos, e aí, por causa da perseguição, eles aumentam a fé deles, né, por causa da provação, por causa da tribulação. Aí a gente vem para o Brasil, irmãos, e a gente vê, muitas das vezes, que diante das lutas, das tribulações, das provações, ao invés das pessoas buscarem a Jesus, a igreja, as pessoas se afastam de Jesus. Então, os nossos irmãos perseguidos não é por causa da perseguição que eles têm fé, que creem em Jesus, mas é porque verdadeiramente, irmãos, eles vivenciam nos limites da sua vida a fé. Eles têm uma fé real, irmãos, não uma fé de aparência. Eles verdadeiramente creem em Jesus e vivem por Jesus. E é o que nós precisamos aprender com nossos irmãos. E aí, irmãos, às vezes as pessoas deixam de estar na casa do Senhor. Nós sabemos que os dias hoje há ainda essa complicação, né? Mas a gente tem, irmãos, de com cuidado, com cautela, como nós estamos tendo na igreja. Nós temos o aferidor de temperatura quando a pessoa chega. Nós temos agora uma coluna com álcool em gel. Nós mantemos as cadeiras ali meio afastadas. Nós orientamos para as pessoas não estarem tocando, né, uns nos outros, com esse cuidado, né, que os irmãos têm. Alguns irmãos têm muito receio e estão certos de pegar essa enfermidade. Mas se a gente pode estar na casa de Deus, irmãos, vamos estar, tá bom? Vamos estar. E aí, irmãos, o templo, a igreja do Senhor, ela é um lugar de cura, irmãos. Ela é um lugar de restauração, é um lugar da bênção. É na casa de Deus, né? Ali nós vemos a manifestação da glória de Deus. Então, na medida que a gente puder estar na casa do Senhor, vamos estar. E hoje estava uma bênção, né? Eu senti assim uma unção grande ali, na presença do Senhor. A igreja estava muito linda. Eu vi a alegria dos irmãos ali hoje. Muitos irmãos que não tinham ido ainda para a casa de Deus estavam ali. E é importante a gente estar na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo, Deizinho. Viu? Deus te abençoe, meu filho. E é muito importante a gente estar na casa do Senhor, porque, como eu falei, ali é um lugar de cura, é um lugar de salvação. Às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade. Quando você chega na igreja, às vezes, só uma conversa com o irmão,
às vezes ali só um desabafo, às vezes ali só uma palavra de um aconselhamento com o irmão, os louvores, a palavra já traz uma cura sobre as nossas vidas, né? Então a primeira coisa que esse homem da mão ressequida fez para receber o milagre é que ele estava na casa de Deus, ele estava no templo, né? E a segunda coisa, irmãos, que a gente pode ver aqui do grande milagre que Deus fez na vida desse homem, é que também ali na casa, no templo, né, irmãos, a gente estava observando que há um ambiente propício para cura, para libertação, para salvação. Mas, irmãos, existe também, como naquela época, né, pessoas legalistas, né? Hoje, graças a Deus, mas nem tanto, né? Mas nem tanto. Mas os legalistas, irmãos, eles, infelizmente, ainda não compreenderam a essência do cristianismo. O legalismo, por muitos anos, ele impediu das pessoas de se achegarem a Deus. Os legalistas, irmãos, eles não estão preocupados com as pessoas, né? Eles estão preocupados, irmãos, com tudo, menos de ouvir a palavra do Senhor. E também não estão preocupados com as pessoas que se chegam à casa de Deus. E Jesus estava pregando, irmãos, mas eles não estavam para ouvir a mensagem de Jesus. Eles estavam ali buscando um meio, uma oportunidade de pegar o Senhor Jesus em algo que fosse, né, trouxesse algum mal ao Senhor Jesus. Eles estavam preocupados, irmãos, era se Jesus ia curar no sábado, se Jesus ia fazer para o bem para alguém num dia que eles achavam a sua religiosidade, pelo seu legalismo, né, se Jesus ia operar. Seja bem-vindo, minha irmã Linda Almira, né? Deus abençoe. Natiela, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, irmãos, infelizmente, irmãos, na igreja existe esse tipo de pessoa, né? Umas que vêm buscar Deus verdadeiramente de todo o coração, com a sua fé, vem prestar um culto a Deus, vem adorar a Deus. E tem aquelas que vêm olhar, observar, e vêm, né, não só prestar um culto ao Senhor. E os legalistas, os fariseus, os escribas daquele tempo, eles viviam assim. Como eu preguei hoje pela manhã, a palavra não penetrava no coração deles, irmãos, porque aquela parte da parábola de Mateus 13, do semeador, que a semente caía à beira do caminho, onde a parte é dura, e a mensagem não entrava no coração deles. A semente não tinha efeito, não encontrava lugar para germinar. E aí, irmãos, era esse o ambiente. Aquele homem da mão ressequida foi para a casa de Deus na esperança do milagre. Jesus estava ali para abençoar, como sempre, irmãos. Foi para isso que Jesus veio. Estavam os legalistas buscando pegar Jesus em algo que Jesus pudesse, de alguma maneira, né, na visão deles, falhar. E também, ali naquele momento, Jesus vai e olha para cada pessoa, para cada coração. E Jesus vê aquele homem com aquela mão ressequida, com aquela mão deficiente. O que atraiu Jesus, irmãos, vejam bem, esse homem, creio eu, que ele estava ali escondidinho num canto. Jesus, ele vê a situação daquele homem com a sua mão ressequida, e Jesus olha para a sua deficiência. Jesus olha para aquele defeito em sua mão. Jesus, irmãos, ele olha nossas deficiências, irmãos. Ele olha para dentro de nós, ele sabe a nossa carência,
Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe a nossa deficiência, irmãos. E Jesus olha, Jesus vê o que cada um de nós passamos todos os dias, o que nós necessitamos, o que nós carecemos do Senhor, Ele vê. Jesus vê, irmãos. E ali Jesus viu aquele homem com a sua deficiência. Como nós vimos no texto, irmãos, era deficiente da sua mão direita. Era alguém, irmãos, que além de estar com aquela deficiência, que era talvez um grande incômodo para ele, impedia dele auferir lucro para a sua subsistência, para o trabalho. Ele não podia, irmãos, com a mão deficiente, pegar uma enxada, lavrar, plantar, fazer trabalhos manuais. E ali ele tinha também essa dificuldade a mais, né? Então, a gente pode ver, irmãos, que a mão do nosso corpo é algo que simboliza, né? De imensa serventia, de imensa necessidade, nós termos, por isso nós devemos glorificar a Deus, né, irmãos? Glorificar a Deus pelas nossas vidas, pela saúde, todos os dias. Aquele homem, irmãos, era parte do corpo, irmãos, que nós nos apropriamos de algo, nós pegamos, nós podemos tocar. E aí isso simboliza, irmãos, né, no mundo espiritual, as nossas mãos, ela é um instrumento, irmãos, no mundo espiritual, tá bom? É como se fosse algo, né, um instrumento que nós possamos nos apropriar, tomar posse da fé, né? Aqui nós vemos um homem com a mão atrofiada e nós, aqui simbolicamente no mundo espiritual, essa mão é a nossa fé, onde nós nos apropriamos, nós pegamos, nós nos apossamos, pegamos as coisas, né? Onde nós tomamos ali pela fé algo para nossas vidas. Muitas pessoas, queridos e amados irmãos, estão como esse homem, simbolicamente no mundo espiritual. A mão está ressequida, a fé está ressequida. Não está alcançando, não está pegando nada pela sua fé. Assim, irmãos, simbolicamente, muitas pessoas hoje estão com a fé ressequida, a fé inoperante, a fé que não pode pegar nada, não pode alcançar nada no mundo espiritual, porque estão com a fé ressequida. Muitas pessoas hoje, irmãos, muitas pessoas hoje estão vivenciando assim. A fé ressequida, ela não abre para receber as bênçãos de Deus. A fé ressequida, irmãos, ela vive carente espiritualmente, porque não alcança nada da parte de Deus. Não consegue realizar nada. Não consegue, irmãos, crer no impossível. Muitas pessoas estão como esse homem da mão ressequida na sua fé. Nós temos visto, irmãos, eu sei que é verdade, irmãos, que nos últimos dias, irmãos, o amor de muitos esfriaria. É verdade isso aqui que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas, irmãos, nesses últimos dias, irmãos, estão como paralisadas espiritualmente, irmãos. Muitas pessoas nesses últimos dias não conseguem, irmãos, nem sequer fazer o básico da sua fé, que é orar a Deus, que é ler a palavra de Deus. Estão paralisadas, irmãos, não estão exercitando a sua fé. A mão está ressequida, a fé está paralisada. Assim como esse homem. Assim como esse homem. Não é mesmo? E aí, irmãos, a gente pode ver, irmãos, que Jesus ali olha para esse homem. Jesus olha para ele naquele momento
Jesus vê a necessidade daquele homem, vê o coração dos escribas e fariseus. Jesus vê primeiro a necessidade do homem e vê também os legalistas. Mas aí Jesus, ele não se prende aos legalistas nem à opinião dos outros, porque ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar. Não importa o que os outros venham dizer, venham achar, venham apontar, venham acusar. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele se manifestou. Ele olha para aquele homem e ele dá uma ordem. Levanta-te. Levanta-te. Ou seja, toma uma atitude. Vem até mim. Sai desse teu desânimo. É o que Jesus quis dizer para ele. E o Senhor, nesta noite, está dizendo, ou outro dia, quando alguém ver essa mensagem, está falando para aquele que está desanimado, para aquele que está paralisado na fé, para aquele que está parado. Ele está dizendo, se levanta, toma uma atitude, sai dessa tua paralisia, vem até a mim, porque eu sou a fonte da solução dos problemas, eu sou a fonte do milagre, eu sou, assim como Deus disse no passado, eu sou. E aí, irmãos, vejam bem, como eu falei no princípio, o Senhor, ele nunca trabalha sozinho, irmãos. Ele espera a nossa atitude diante do chamamento do Senhor, e como nós nos posicionamos, a atitude que nós tomamos, isso move a mão de Deus, o coração de Deus. Nós devemos ter atitude diante da palavra do Senhor, irmãos. Ele diz, se levante, vem até mim, deixa esse teu desânimo, sai dessa tua paralisia. E aquele homem, irmãos, ele se levanta. Se você quer um milagre na tua vida, a primeira atitude é se levantar. É não aceitar a posição de comodismo, não aceitar a posição de paralisia, é dar um passo em busca daquele que pode fazer um milagre na tua vida, e esse se chama Jesus. Esse se chama Jesus. É Ele que pode fazer um milagre nas nossas vidas. Então, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero transformar a minha vida, se eu quero sair dessa situação, eu tenho que tomar uma atitude. E aquele homem se levantou. Aquele homem foi até Jesus. Você se lembra, irmãos, quando o filho pródigo, ele se distancia do pai, pede a sua herança, vai para uma terra distante, viver distante de Deus, distante do pai, da maneira que queria, na dissolução do mundo, ele perde tudo, ele cai tanto que chega ao ponto de alimentar porcos e comer com os porcos. Mas ali ele reflete, ali ele pensa, esse não é o meu lugar, essa não é a minha posição, eu tenho que tomar uma atitude. A palavra do Senhor diz, irmãos, Lucas capítulo 15, que ele se levantou e disse, vou voltar para a casa do meu pai, para que ele me receba, nem que seja como um trabalhador. Mas ele tomou uma atitude, e quando ele volta, o pai está esperando, e o pai vai ao seu encontro, o abraça e dá o melhor para ele, porque ele tomou uma atitude. Porque ele tomou uma atitude. Deus é assim. Deus espera a nossa atitude. Se eu estou longe, distante de Deus, eu tenho que tomar uma atitude de voltar para os braços do Senhor. Eu tenho que me arrepender e voltar para os braços do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela 12 anos vivia aquela enfermidade.
havia gastado tudo o que tinha e não havia encontrado solução para o seu problema. Mas um dia ela escuta que Jesus está passando por ali e ela toma uma atitude. Ela se levanta e ela vai até onde ele está. Tem uma multidão na frente cercando Jesus, mas ela diz para ela mesma: se eu tocar tão somente na orla do vestido dele, eu serei curada. E ela toma uma atitude. Ela vai por baixo da multidão, vai passando entre as pernas das pessoas, e ali ela toca em Jesus. Ela vai até onde Jesus está, ela toca em Jesus e ela recebe o milagre. Porque, queridos e amados irmãos, se nós queremos ver o milagre nas nossas vidas, nós temos que buscar a Jesus de todo o nosso coração. Nós temos que ter uma atitude, nós temos que sair da inércia, nós temos que sair da paralisia, nós temos que sair dessa situação que tem atrofiado a nossa fé e fazer com que o milagre venha acontecer nas nossas vidas para a glória de Deus, logicamente. Da mesma maneira, irmãos, 10 homens leprosos estão passando na cidade. Eles encontram com Jesus. Jesus disse: olha, vão, se apresentem ao sacerdote. E eles não duvidam, eles vão, eles tomam a atitude de ir até o sacerdote. Todos são curados, mas só um voltou para agradecer a Jesus. Só um teve a atitude de agradecer a Jesus. Só um teve o coração grato ao Senhor Jesus. Mas todos alcançaram o milagre, porque creram na palavra do Senhor Jesus, porque tomaram a atitude de responder com obediência à palavra do Senhor Jesus. E o milagre acontece dessa maneira, meus irmãos. Creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e viva os milagres de Deus na tua vida. Jesus diz para aquele homem da mão mirrada: vem para o meio, se levante, vem para o meio. Quando ele chama aquele homem para o meio das pessoas, da igreja, aquilo ali, irmãos, não era para a vergonha daquele homem, não era para que ele ficasse envergonhado, mas era para que naquele milagre o nome de nosso Deus viesse a ser glorificado. Era para que Deus naquele momento recebesse toda a glória, todo o louvor. É para isso que Deus opera nas nossas vidas. É para isso que o milagre acontece na igreja. É para que o nome de Deus seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja louvado. É para que nós venhamos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Por isso, se você está com uma grande necessidade, meu querido e minha querida, vai até Jesus com fé, toma uma atitude, sai da posição de neutralidade que você se encontra. Olha, queridos, a fé é atitude, irmãos. A fé é corresponder com atitudes à palavra do Senhor, o chamamento do Senhor. E ali, irmãos, aquele homem foi curado para a glória de Deus. Ali ele estende a mão. Jesus diz: estende a tua mão. A mão estava atrofiada, a mão estava paralisada, e ele diz: estende a tua mão, estende a tua mão. E aí, irmãos, quando aquele homem estende a sua mão, porque aqui simbolicamente a gente estender a mão para o Senhor, queridos e amados irmãos, é nós nos entregarmos totalmente a Jesus e obedecer às ordenanças dele. E foi o que esse homem fez. Ele obedeceu a ordem de estender a mão. O que o Senhor está querendo nos falar nesta noite, queridos e amados irmãos, se você está com a fé atrofiada, está paralisado na sua fé, o Senhor está dizendo: estende a tua mão, toma uma atitude, obedece aquilo que o Senhor quer para a tua vida esta noite.
E aquele homem foi completamente curado, transformado na sua vida, porque agora a sua mão poderia trabalhar em seu favor, lhe dar o sustento, o alimento. Ele não ia precisar mais. A Bíblia não diz isso, irmãos. Eu estou conjecturando aqui. Mas ele não ia precisar mais depender dos outros. Porque quem tinha, naquele tempo não tinha INSS, irmão. Naquele tempo não tinha auxílio. E quem tinha uma mão atrofiada que não poderia trabalhar, era depender dos outros. Assim como as viúvas. E aquele homem não ia mais depender dos outros. Agora, ele ia ter uma nova vida, irmãos. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor está sempre disposto a nos abençoar. Nós temos que tomar essa atitude de irmos até Jesus e obedecer aquilo que Ele ordena para nossas vidas. Amém, irmãos? Agora vejam bem, eu vendo todo esse texto, primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que eu vejo claramente, e quando o Senhor deixa um texto como esse na sua palavra, é para nos ensinar, para nos instruir, para nós tirarmos lição para nossas vidas. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que Jesus, Ele se importa conosco. Ele se importa conosco, irmãos. Eu não sei se há alguém nessa noite que está aí, passando um momento, irmãos, de achar que está só, que Deus não tem ouvido a sua oração, que Deus não tem se importado com você. Deus se importa sim, irmãos. Deus se importa com cada um dos seus filhos. Deus não nos deixa sozinhos. E é um dos versículos que eu mais gosto, e gosto de repetir, é a promessa de Jesus, lá em Mateus 28, que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele se importa conosco. Os fariseus não estavam se importando com a vida daquele homem. Eles queriam era pegar Jesus. Mas Jesus, Ele se importava com aquela vida, e Ele queria que aquela vida fosse restaurada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É o que o Senhor quer fazer com a minha e a tua vida. Nunca pense que você está só. Jesus se importa com você. Jesus te ama. E Ele quer que a tua vida seja para a glória de Deus. Continua firme. Toma a atitude de estar sempre buscando a Jesus. Que no momento certo Ele vai dizer: estende essa tua mão. Recebe o milagre. E a tua vida vai ser transformada para a glória de Deus. Então, para Jesus, a prioridade são as vidas. A prioridade de Jesus são as vidas. É por isso que a palavra de Deus diz, queridos e amados irmãos, que Ele veio para buscar e salvar o pecador. Foi para isso que Ele veio. Porque a prioridade para o Senhor são as vidas. A minha e a sua vida, inclusive. Ele se importa conosco. Jesus, vendo a necessidade daquele homem naquele momento, né? Ele se importa com as nossas necessidades. Jesus, Ele viu a necessidade daquele homem naquele momento. Jesus está vendo a tua necessidade nesse momento. Jesus sabe o que você tem passado. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o que ninguém conhece. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece a tua aflição. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o que você tem clamado a Ele, tem pedido, tem pensado, tem chorado. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece, assim como Ele conheceu o coração daquele homem naquele momento. Assim como aquele homem, nesta noite, eu digo mais uma vez: levanta-te e vem para o meio, para o centro, onde Jesus quer te curar. Levanta-te, toma uma decisão, toma uma atitude na tua vida. Sai desse desânimo, sai dessa paralisia espiritual. Deus quer realizar um milagre na tua vida. Amém? Posso ouvir um amém aí de você que está do outro lado aí?
Glórias a Deus.